Fala pessoal, bora para mais um fechamento. Hoje quarta-feira, dia 14 de 2 de 2024. Tivemos hoje a abertura aqui do mini índice 1 hora da tarde, tá? Por conta do feriado de carnaval. E a gente teve, pessoal, uma abertura do mini índice aqui em gap de baixa, tá? Então a gente teve o fechamento do último pregão aqui em cima e abriu aqui, tá? Nessa regiãozinha. Aqui tinha passando uma LTB, tá? E aqui a gente tinha marcado também essa zona importante, né, de suporte, e essa zona aqui também era um suporte lá do gráfico diário. É uma região importante. Então a gente vê que o preço ele abriu, tá, abaixo dessa zona de pressão aqui compradora e ficou trabalhando abaixo dessa região, tá pessoal? Então quando a gente tem uma abertura em gap dessa forma, a gente pode utilizar a ferramenta de Fibonacci desse fundo que ele deixou para a máxima do último candle. Então a gente tem aqui um Fibogap, tá? E aqui a gente tem o preço trabalhando, né? A gente vê que ele corrigiu até a região de ouro, né? A regiãozinha aqui de 50% e 61.8, ó, que é essa regiãozinha aqui. E observe que o preço respeitou a nossa região aqui, tá? Quando tocou nessa região, a gente vê que o preço respeitou e voltou a cair. Depois ele veio testar novamente, mais uma vez, e segurou, né? Não conseguiu passar. A gente tem aqui a zona de troca de polaridade, aonde era suporte, tende a virar resistência, tá? E a gente tinha a região de 50% do Fibogap. Além disso, pessoal, se a gente colocar as médias aqui, a gente observar a 9 aqui, ela já estava bem pertinho aqui do preço. A média de 20 também estava alinhada para baixo, junto com a média de 50 e a média de 200, tá? Então assim, o preço ele ficou trabalhando aqui na VWAP, né, até chegar nessa região aqui para testar. E o candle gatilho que eu enxergo aqui é quando ele rompeu essa estrutura aqui, ó, essa LTA desse movimento. Olha só. Então ele formou tipo uma bandeirinha aqui, ó. E aí esse candle ele rompe essa bandeirinha, tá? Ou esse triângulo, tá? Como você queira chamar. Ele formou uma espécie de triângulo também aqui, ó. Então ele ficou dessa forma, né, dentro dessa estrutura. E aqui a gente teve o rompimento com o volume acima da média aqui, tá? Saindo da média de 9. Então a partir daqui a gente teve uma oportunidade de ter vendido na perda mínima desse candle com stop na máxima. E aí a gente poderia pegar um bom deslocamento, né? O preço chegou a cair aqui aproximadamente 674 pontos. Então após isso, pessoal, a gente vê que os movimentos foram bem curtos, né? A gente teve esse movimento primário aqui, a gente teve esse movimento forte. Depois a gente observa que o preço ele ficou, né, ele corrigiu, deu mais um movimentozinho, corrigiu, mais um pequeno movimento, e isso demonstra que a força vendedora não está realmente forte, tá pessoal? A gente vê que o preço não tinha tanto volume também, né? O volume estava fraco, tá? Tinha alguns picos de volume aqui, mas a gente vê que o volume estava bastante abaixo da média aqui, ó. Então a gente vê que apesar de estar fazendo topos e fundos descendentes, a gente observa que o preço ele estava caindo de forma fraca, né? Então a gente observa que o preço não estava realmente numa tendência forte de baixa e tal. Então a gente vê que ele foi fazendo uma espécie de fundo arredondado aqui, pessoal. E foi ele inverteu a tendência, né? A gente vê que a gente estava em uma tendência de baixa, né? A gente tinha aqui topos e fundos. Olha só, topos e fundos descendentes até esse ponto, e
a partir desse momento aqui, a gente observa que ele deu um movimento maior, comprador, tá? Corrigiu 50% e subiu. Chegou na regiãozinha do topo anterior, né? Caiu um pouquinho e voltou a subir. Então aqui a gente já tem uma inversão, a gente já tem uma inversão da tendência de baixa para uma tendência de alta, tá? Então a oportunidade, pessoal, que a gente enxerga aqui no dia de hoje, tá? Nesse pregão reduzido, seria ter vendido nesse candle aqui, tá? Porque esse candle é um candle grande, ele está rompendo esse triângulo, ele está apoiado pela média móvel de 9 períodos e todas as outras médias estavam alinhadas juntamente com a média de 9, né? A média de 20, a média de 50. Aqui o preço testou a região de 50% do Fibogap, a região de troca de polaridade com esses fundos anteriores aqui, ó. Então a gente tinha vários toques. Outra coisa, pessoal, a gente vendendo aqui, a gente estava apoiado por uma tendência de baixa no cenário macro, tá? Tendência de baixa forte. Olha isso. Então a gente está em uma tendência de baixa. Então teria sido uma boa operação aí no dia de hoje, tá, pessoal? Então basicamente foi isso aqui que aconteceu, tá? Não tem muito o que comentar, mas essa é a minha visão aí do que aconteceu hoje. Eu teria vendido aqui nesse candle por ter essas confluências, por ter esse contexto, tá, alinhado com as médias móveis, tá? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte aí, comenta, deixa teu comentário, se inscreve no canal, tá, para dar aquela força. Tamo junto e até amanhã. Quinta-feira, amanhã tem fechamento. Tamo junto.